Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen módulo 3. Um capítulo muito bom na minha opinião, porque tem muita coisa interessante de expansão do mundo, de world building e também umas metáforas bem interessantes para os conflitos que vem acontecendo agora entre os aliens e a humanidade. Assiste esse vídeo até o final porque inclusive parece ter uma dica aí sobre, sei lá, o retorno do Sukuna, coisa de gêmeos, habilidades compartilhadas, muita coisa para relembrar de Jujutsu Kaisen clássico. Então ó, vai até o final que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se gostar eu peço para se inscrever. Se você é um feiticeiro nível Gojo e que voltou depois de... Então o link tá aqui, ó, se você gosta do meu trabalho, tá bom? Dá essa força pra mim, não leva mais do que 5 segundos. Se você já votou, é uma vez só, muito obrigado. Se você não votou ainda e puder me dar essa força de coração, agradeço, tá bom? Então vamos lá, falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen, módulo 3. Vamos lá meus amigos, nosso capítulo apresenta uma nova missão para os nossos feiticeiros. Investigar um caso misterioso de um tubarão comedor de gente em Gifu. A estranheza é que Gifu não tem praias e o animal estaria nadando pela floresta. Inclusive isso é um meme, tá bom galera? O tubarão na floresta acabou no mundo de Jujutsu Kaisen. E aí, então temos mais construções do mundo surgindo porque Tsurugi, né, na viagem para o local, ele confirma que espíritos amaldiçoados, ou pelo menos os mais fortes, pararam completamente de aparecer fora de Tóquio. Isso nos diz que atualmente os feiticeiros têm como principal tarefa patrulhar Tóquio e perseguir usuários de maldição. Outra coisa, o que isso implica? Pode ter surgido novas barreiras durante todo esse período que a gente ainda desconhece e que evitam o surgimento de novas aparições desse nível. Mais ainda, os alienígenas sabem sobre Jujutsu, mas não sabem sobre espíritos amaldiçoados. Isso aqui é curioso, né? Pode ter uma explicação lógica por conta disso e eu acho bem interessante se for para esse caminho, porque se todos os aliens podem usar energia amaldiçoada, talvez faça sentido que eles não conheçam os espíritos amaldiçoados. E por quê? Na série principal acabou sendo explicado que não usuários de Jujutsu que se transformavam em espíritos vingativos. Na série, inclusive, tivemos o Naoya, né, que ele era um feiticeiro de Jutsu, ele se tornou um espírito vingativo, mas isso aconteceu porque ele foi morto sem energia amaldiçoada enquanto sentia poderosas emoções negativas fora das barreiras. Então, é assim que feiticeiros de Jujutsu podem se tornar maldições. Já as pessoas comuns, elas têm aquele vazamento de energia amaldiçoada que tem inerentemente em todo o corpo e por isso que necessitam de exorcismo. Só que se os aliens todos forem usuários, talvez não exista esse conceito, né? O que é interessante. Bom, durante a investigação, temos a tensão aí entre os feiticeiros e os shimurianos aflorando, levantando suspeitas de invasão, conflito entre culturas, e o Maru e Tsurugi discutem sobre isso de uma forma mais acalorada, e é quando o Tsurugi descobre que Maru não usou a sua habilidade para ajudar ele por conta de ordens e porque ele divide isso com seu irmão gêmeo que pode acabar descobrindo se ele usar demais. Isso daqui, galera, eu achei potencialmente legal pra caramba. Por quê? Aprendemos mais uma vez na série clássica que gêmeos são um mau presságio no mundo de Jujutsu Kaisen. A existência de gêmeos no mundo do Jujutsu, ela geralmente é rejeitada. Isso se deve à forma como os gêmeos interagem com técnicas amaldiçoadas. O interessante é que lá na clássica o Akutami explica algumas versões pra gente de gêmeos, como gêmeos idênticos, né, que tem a Maki e a Mai, que nasceram enfraquecidos porque dividiam a energia, mas aqui com Cross e Maru pode ter implicações novas dada a biologia deles. Então, gêmeos em Jujutsu Kaisen, lembre, são considerados um só. As almas de Maki e Mai estavam interligadas, restringindo ambas de certa forma. A Maki deveria ter nascido com zero energia amaldiçoada, porém a energia que a Mai possuía acabava sendo considerada da Maki também, e por conta disso que a Maki ela acabou impedida de acessar todo o potencial da restrição celestial. Após a morte da Mai, que é quando a Maki pôde realmente se realizar plenamente. E o Sukuna? Lembra do Sukuna? Ele devorou o seu irmão no útero da sua mãe. E isso pode ser a grande explicação da sua mutação para o tal do corpo perfeito para a feitiçaria e todo o seu potencial nunca antes alcançado por nenhum outro feiticeiro. Por isso que ele tinha 4 olhos, 2 bocas, 4 braços. Faltou 4 pernas, né, Sukuna? Então, não ter 4 pernas não está completo, mas pode ser por conta dele ter devorado o seu gêmeo e acabou se tornando uma anomalia do mundo de Jujutsu porque é uma coisa muito única, né? Um gêmeo consumindo o outro. Com isso em mente,
E conhecendo a Akutami e trazendo o conceito de Cross e Maru dividindo a técnica amaldiçoada, o que é interessante pra caramba, talvez o boss nem seja aquele lá no trono, tá? Mas uma fusão de Maru e Cross que pode liberar algo sim, de fato, do nível Sukuna. Quem sabe um verdadeiro terror cósmico. Interessante isso daí, viu? Bom, chegando à investigação, os depoimentos das testemunhas ampliam o mistério, tá? Não havia água próxima às vítimas. E ainda assim, um tubarão foi visto devorando pessoas. A estranheza cresce, até que a revelação acontece. O tubarão é na verdade um tiozão. Uma técnica amaldiçoada de um homem chamado Ozada. Um homem de meia idade que veste uma fantasia de peixe e se apresenta como um ex-feiticeiro. Essa virada cômica dá aquela desmontada na tensão construída e traz um pouco dessa parte mais tragicômica, porque a história do Ozada é bem interessante, tem uma ligação com o monstro verdadeiro da história. Agora, a habilidade do Ozada é muito legal, galera. Ele veste uma fantasia e ele consegue, através disso, invocar espíritos desses animais e usar os poderes. Só que assim, será que o Ozada ele é parente da vovó Ogami? Lembram da vovó Ogami? Foi essa mulher que canalizou e trouxe o Toji de volta à vida lá em Shibuya. Lembram? Cena épica, né? A vovó, ela tinha uma técnica de sessão espírita. E o nosso homem aqui, nosso homem tubarão, pode ser parente dela sim, porque as técnicas amaldiçoadas têm o mesmo nome. Os poderes até são meio parecidos. A técnica da vovó Ogami exigia a ingestão da pessoa a ser submetida a essa sessão espírita, enquanto a dele aqui exige se vestir como um animal a ser submetido à sessão espírita. Então pode ser a mesma técnica com uma interpretação diferente, ou talvez essa sessão espírita seja apenas um ramo comum de habilidades, tá bom? Como os usuários de Shikigami. Bom, tomara que tenha alguma conexão, porque, bem, se Toji voltou, né? E lembrem, o Ozada aqui ele descreveu sua técnica como sendo capaz de extrair o poder de qualquer coisa que ele use, sem fazer uma menção específica a ser unicamente animais. Então nesse caso, o que aconteceria se ele usasse uma camiseta preta, calças largas brancas, uma peruca branca e lentes de contato azuis? É, meus amigos, então ó, 72 horas pode estar acabando aí com o Ozada. Meu palpite, tá? É que quanto mais poderosa a fantasia que ele use, mais energia amaldiçoada possa ser necessário para imitá-lo. Então não acho que vamos ter ele se vestindo de Satoru Gojo aqui. Mas é interessante, tá? Bom, o Ozada, ele então explica a sua verdadeira missão fantasiário de tubarão. Ele estava caçando um tigre chamado Toranosuke, descendente de contrabando de um animal de décadas atrás, que se reproduziu até gerar uma fera que deve ser caçada. O tigre, privado de água e comida, infelizmente passou a atacar humanos, não por maldade, mas por sobrevivência. E aí surge esse dilema ético se instalando: exterminar a criatura ou tentar coexistir com ela? E aqui essa narrativa ela ganha um peso mais dramático porque ela expõe a mesma questão que atravessa o relacionamento atual entre os humanos e os shimurianos. Quando o outro representa uma ameaça, vale a pena exterminá-lo ou buscar meios de convivência? Inclusive uma pergunta até para o nosso mundo real, né? O clímax acaba vindo aí na luta entre Toranosuke e Ozada, que acaba tratando ele não como inimigo, mas como um velho amigo. A relação deles acaba sendo mostrada em flashbacks e traz esse peso, essa melancolia, uma solidão compartilhada, uma promessa de acolhimento e a lembrança de que até feras podem criar laços genuínos. E esse embate moral é intensificado pela luta que se segue, né? O tigre ele surge com brutalidade e a batalha termina aí em tragédia e reflexão, porque Tsurugi, com sua frieza pragmática, assume a postura de que o tigre representa perigo e precisa ser contido. O mais simbólico, porém, não é o combate em si, mas o momento em que surge o filhote do tigre e a imagem de um pequeno animal inocente diante do ciclo de violência reforça a ideia de que o futuro ainda pode ser moldado, que nem tudo está condenado pela herança do passado. Vou falar pra vocês que eu gostei muito desse capítulo. Eu vou explicar pra vocês, tá? Mas antes disso, olha só, os 3 primeiros capítulos de módulo, eles estão me dando uma
forte pegada de mangá shonen dos anos 90. Quem é mais antigo aí, quem é geração de manchete igual eu, deve ter sentido a mesma coisa. Eu tô sentindo uma vibe muito Yu Yu Hakusho lendo o módulo, tá? Lembra muito coisas também como Shaman King, os primeiros Pokémons, até séries não shonens como Fruit Basket, Ouran High School Host Club e claro, Gundam Wing, né? Então eu preciso de um anime de módulo pra ontem. Eu tô adorando o clima que tá trazendo, um clima até nostálgico. Agora, vamos aos pontos interessantes do capítulo e de por que eu gostei dele. Eu tô gostando dessa dicotomia que está sendo criada dentro do poder do Jujutsu. Maru não sabia o que era um usuário de maldição e nem um espírito amaldiçoado. Talvez, claro, por não estar familiarizado com a terminologia. Mas por outro lado, olha só, pensem comigo se não seria interessante se os aliens vivessem em maior harmonia com espíritos amaldiçoados. Maldições de grau especial não podem coexistir com a humanidade, já que a vasta maioria dos humanos nem sequer consegue vê-las, muito menos senti-las, o que as torna separadas do mundo humano. Para os Shimurianos, todos eles possuem Jujutsu, portanto, diferente dos humanos, maldições de grau especial poderiam ter até uma chance de se integrar à sociedade deles, e por isso eles não usam essas nomenclaturas que os feiticeiros usam. Eu aposto que eles têm alguma relação diferente com maldições. E bem, considerem Tengen, que se tornou uma maldição através da evolução, considere as anotações de Yuki, considere Sukuna se autodenominando uma maldição e falando sobre a necessidade de perder a humanidade para se tornar mais forte. Eu acho bem interessante esse caminho que está sendo construído aqui. Outra coisa, que bom que a confusão do Tsurugi e a questão do Maru já foi meio que resolvida e não vai ser mais arrastada. Eles já tiveram um diálogo aqui, encerrou e vamos pra cima. É assim que tem que ser, tem que ter esse dinamismo, né? Mesmo assim, estou feliz em ver Maru e os irmãos dando uma relaxada agora, porque me lembra muito o começo de Jujutsu clássico, quando os alunos estavam indo nas suas missões. O Maru é realmente um personagem muito simpático, o Tsurugi eu acho ele muito divertido, e a sinceridade pura do Maru me faz pensar por que decidiram mandá-lo para avaliar a possibilidade de coexistência. Porque assim, talvez os Shimurianos saibam que se nem Maru ver a possibilidade de coexistência, então não há nenhuma. E olha só, a coexistência tinha suas nuances na série original. O motivo pelo qual Geto a alterou é o desequilíbrio inerente à coexistência entre humanos comuns e aqueles que não sabiam usar o Jujutsu. Ele viu os usuários de Jujutsu como superiores e buscava destruir a coexistência com os humanos comuns, matando eles. Alguns espíritos amaldiçoados são resultado dessa incapacidade dos humanos de coexistirem em harmonia com diferentes aspectos do mundo. Um principal que me vem à mente é Hanami, que mencionou diretamente a incapacidade dos humanos de conviverem com a natureza sem destruí-la. Shozo escolheu viver com uma maldição com seus irmãos porque temia que os humanos os rejeitassem devido à sua aparência, o que novamente é um caso de coexistência ou falta dela, impulsionando as motivações dos personagens. Eu até consigo entender agora o argumento de que o conflito de força que Gojo e Sukuna têm também acaba sendo motivado de certa forma pela convivência com os outros, seu distanciamento inerente da humanidade e como isso reflete sua moral e seus motivos para interagirem com os outros. Então é muito legal um capítulo que parece não ter nada entregar tanto. Ele é genuinamente tocante. O tigre é usado como uma metáfora literal para fazer um paralelo com alienígenas perigosos e em seguida conclui que a comunicação é a chave para um futuro melhor, como no caso do filhotinho de tigre. Então esse é o tipo de capítulo que séries atuais não conseguem fazer hoje em dia, porque a capacidade de atenção moderna ela é muito curta. Capítulos únicos que abordam os temas principais da história e contribuem para a construção de personagens e relacionamentos importantes é de se tirar o chapéu. Eu sinto que, como resultado disso, eu consigo entender módulo agora muito mais do que antes. Então eu fico feliz que a Akutami tenha conseguido fazer um capítulo 3 tão capítulo 3 e que funciona muito bem para você entender para onde a série está caminhando. Confesso que eu tô me surpreendendo, galera. Tô me surpreendendo bastante com o módulo. Até um capítulo que eu achei, pô, tigre, tubarão, uma piada, mas não, depois de ler, reler, se você começa a sacar as entrelinhas, surge essas dúvidas, tem mais expansão do mundo. Gostei bastante desse capítulo, tá? E olha só,
Qual que é a sacada dos gêmeos aqui, Maru e Cross, dividindo a habilidade ao ponto de um conseguir sentir isso? Interessante, hein? Será que vamos ter uma fusão? Sukuna vai nascer desses dois? Será que não é a alma de Sukuna que se fragmentou em duas e voltou nos Shimurianos? É possível? Bom, talvez sim. Tem alguma teoria sobre isso? Coloca nos comentários aqui. Quero saber o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixa um like, tá? Até a próxima, por assistirem. Fui.